O mundo dos games, cada vez mais, tem perdido sua essência. Jogos repetitivos, desprovidos de qualidade, tomam conta do mercado a preços abusivos, ao passo em que o desejo de inovar e contar histórias dignas ficam sujeitos àqueles poucos produtores que não temem se arriscar em nome de algo novo. Hoje, a história de um produtor que por seus atos viria a se tornar uma lenda no universo gamer, e que mesmo ao atingir tal reconhecimento, seria humilhado e forçado a deixar a empresa em que trabalhara toda a vida, para então ressurgir com mais um gigantesco sucesso que abalaria o mundo mais uma vez. Esta é a história do pai dos games stealth, Hideo Kojima. Quem vê o sucesso monumental da série Metal Gear e de Death Stranding, dificilmente imaginaria que seu criador, por muito pouco, não teve seu talento ocultado por uma carreira tradicional. Mas, para entendermos esta história e seus pormenores, temos de voltar a um lugar e época em que o Godzilla já havia desenvolvido suas habilidades acrobáticas, o Japão dos anos 70. Hideo Kojima era um menino de menos de 10 anos que se mudava com frequência de uma cidade a outra devido ao trabalho do pai como farmacêutico, o qual o fazia viajar muito. Tal fato tornava difícil para Hideo estabelecer e manter amizades de escola. Isto tornou as relações familiares ainda mais importantes para ele, em especial com seu pai. Seu pai, Kingo, era um aficionado por cinema, em particular por filmes de Velho Oeste, e tão logo Hideo, o mais jovem de 3 irmãos, se tornou apto a entender filmes, Kingo estabeleceu uma tradição familiar de assistir pelo menos a um filme todas as noites. Mas seu pai queria que os filmes fossem levados a sério, e por isto não permitia que ninguém fosse dormir até que o filme da noite acabasse. Para o jovem Hideo, isto não era nenhum sacrifício, posto que já demonstrava muito interesse em cinema. Com os pais trabalhando e os irmãos mais velhos em seus afazeres diários, Hideo estava crescendo solitário. Com isto, optava muitas vezes por passar também o tempo livre assistindo filmes. Entre as mudanças de cidade, um colega de Hideo da escola levou para aula uma câmera Super 8, com a qual passam a fazer juntos vídeos caseiros de zumbis, os quais cobravam alguns centavos para seus conhecidos assistirem. Essa pequena experiência de Hideo com cinematografia o fez se apaixonar pela produção e pela forma como filmes permitiam contar histórias. Certo dia, já um pouco mais crescido, Hideo faz um anúncio para sua família e conta para seus pais que desejava seguir carreira como produtor de cinema. Seu pai, extremamente empolgado pela notícia, decide fazer o possível para ajudar o filho com seu sonho. No entanto, o universo tinha outros planos. Aos 13 anos, o jovem Kojima vê seu pai perecer subitamente de hemorragia cerebral. Além de todo o carinho e apoio emocional perdido do pai, Kojima tinha de lidar agora também com a grave crise financeira em que sua família se encontrava. Honrando a memória de seu pai tanto quanto possível em sua pouca idade, Kojima empenha-se na escola com toda a sua dedicação, pois sabia que teria de obter um bom emprego para ajudar a sustentar a casa. Com isto, ele se tornaria muito superprotetor de sua mãe. Todavia, as pretensões de Kojima ainda residiam na área artística. Quem sabe, se ele melhorasse suas habilidades, talvez pudesse conseguir uma vaga de escritor em algum lugar. Em paralelo aos estudos, Hideo começa a escrever histórias no intuito de vendê-las para revistas periódicas, as quais, na época, publicavam contos e crônicas neste formato. Kojima escreve dúzias de histórias e as envia para diversas revistas. Porém, suas histórias jamais foram publicadas devido a serem extensas demais para o formato periódico das revistas. Vendo o árduo empenho de Hideo em entrar no setor artístico, tios, outros parentes e até alguns amigos fizeram absolutamente tudo o que podiam para dissuadi-lo de suas ideias. Infelizmente, à exceção de sua mãe que sempre o apoiou, ninguém acreditava na viabilidade financeira do setor artístico. Todos sabiam o quão empenhado Hideo era e o quanto seu intelecto tinha se desenvolvido no decorrer de muito estudo e leituras durante a adolescência. Por isto, acreditavam que ao vê-lo buscar algo na área criativa, que Hideo estaria jogando seu futuro fora. Muito também pelo fato de Hideo ter um tio artista, o qual estava sempre em dificuldades financeiras e dependendo de parentes para não falir. Todavia, o jovem Kojima não pretendia desistir, mas de tanto ouvir seus entes queridos insistirem na questão da carreira segura,
achou válidos os argumentos dos parentes de que era melhor, ao menos, ter uma formação acadêmica e uma carreira estável para se garantir financeiramente, caso seus sonhos não dessem certo. Assim, optou pela graduação em economia. E foi na faculdade de economia que o mundo de Kojima mudou completamente. Não pelo curso em si, mas pelo fato de que foi durante a faculdade que um de seus colegas lhe apresentou Super Mario Bros. Hideo ficou encantado com a interatividade que o game podia proporcionar, e tão logo se deu conta de que videogames eram um novo meio de contar histórias. Porém, agora, as histórias podiam interagir de volta. Era um filme interativo, embora os visuais fossem consideravelmente mais infantis. Ainda assim, mesmo deslumbrado, Hideo optou por garantir sua opção de segurança e concluiu a graduação em economia. Todavia, influenciado pelo console NES, conhecido como Famicom no Japão, da Nintendo, assim que concluiu a faculdade, decidiu apostar na busca por uma vaga numa empresa de games. Levando em consideração tanto seu sonho de trabalhar com criação, quanto a estabilidade sugerida pela família, Kojima buscou uma vaga na Konami, que, por sua vez, era uma das poucas desenvolvedoras de games da época que já estava listada na bolsa de valores. E, portanto, era uma empresa séria onde haveria segurança para se desenvolver uma carreira. Mas, mesmo tendo conseguido o emprego, sabia que este não seria bem aceito pela opinião familiar, de maneira que, quando questionado por parentes, optou por mentir, dizendo trabalhar numa empresa financeira. Somente sua mãe sabia a verdade, pois esta era a única que o apoiava incondicionalmente a seguir qualquer carreira que quisesse. Ainda assim, Hideo chegara onde pretendia. No entanto, ele possuía sérias desvantagens com relação a seus colegas, primeiramente por não possuir nenhuma experiência na área, e oficialmente na vaga de assistente de direção da produção de um jogo, seu trabalho seria planejar e organizar as etapas de desenvolvimento dele. Além disto, Kojima podia escrever muito bem, mas em questão de programação, ele não entendia absolutamente nada. Além do que, também a área visual, de design do jogo, lhe era um mistério, ao passo que a imensa maioria de seus colegas de trabalho eram generalistas, ou seja, sabiam o que faziam em sua área de atuação, mas também tinham pelo menos algum conhecimento em outras áreas também. Então, terem contratado um rapaz cru em todos os aspectos para atuar como assistente de direção levantava uma série de suspeitas em seus colegas a respeito de sua capacidade. Portanto, ele sabia que teria de conquistar seu espaço por meio de seu trabalho e competência. O primeiro game no qual trabalhou, como assistente de direção, foi Penguin Adventure, o qual era uma sequência de Antarctic Adventure. Hideo ainda estava aprendendo sua nova profissão, então havia certa leniência para com seus erros, sendo que ele também pôde ganhar alguma experiência vendo seu diretor trabalhar. Uma vez finalizado, o jogo foi razoavelmente bem recebido, de forma que a Kojima foi dada a oportunidade de desenvolver um novo game. Infelizmente para Hideo, tudo estava prestes a piorar de maneira catastrófica. Este novo jogo, Lost World ou Lost World, cuja história se passava no Titanic, tal qual Penguin Adventure, seria produzido para a plataforma MSX, que já para a época era extremamente limitada, em especial a paleta de cores, que contava com apenas 16 cores sendo exibidas simultaneamente. Kojima, ainda que tivesse começado a entender um pouco da parte técnica de desenvolvimento de jogos durante seu período como assistente de direção, enfrentaria enormes desafios em seu primeiro projeto. O vasto tempo de desenvolvimento, a dificuldade de Kojima em lidar com as limitações do sistema e a extensão do projeto fizeram com que a Konami cancelasse Lost World em definitivo, por julgarem-no complexo demais para ser rodado no MSX e um desperdício de recursos. Isto acarretaria numa séria depreciação do nome Kojima dentro da empresa. Seus colegas de trabalho, sem saber como apoiarem-no, acabaram se distanciando dele. A distância viraria desdém, e o desdém viraria chacota por ter sido incapaz de finalizar o jogo. No entanto, a Konami lhe daria uma última chance. Jogos de guerra estavam em alta, e um novo título tinha começado a ser desenvolvido. Porém, o projeto estava enfrentando problemas devido às limitações do console MSX2, sendo que a Konami ainda insistia neste devido ao fato do MSX2 ser extremamente popular no Japão. Kojima deveria então assumir o desenvolvimento do projeto e dar um jeito de criar um jogo de guerra que fosse funcional para o sistema, a despeito das limitações de processamento deste. Hideo, porém, não achava particularmente interessante um jogo onde o objetivo fosse só sair matando todo mundo. O jogo precisava de uma história envolvente, de certa forma, quase fílmica, e embora não fosse possível ainda fazer um game
com visuais e ângulos de câmera de filme, pelo menos na questão do enredo, ele sabia o que fazer. Porém, MSX2 era um sistema excessivamente limitado, e estava claro que não seria possível proporcionar combates tais como seus superiores esperavam. Então, optou por fazer diferente e focar em contar uma história de guerra que não demandasse combates excessivos. Porém, qual seria esta história? Procurando por inspiração, Hideo se lembrou de um filme chamado The Great Escape, em português, Fugindo do Inferno, sobre um grupo de soldados tentando escapar de um campo de prisioneiros durante a Segunda Guerra Mundial. Assim, uma ideia surge. Em vez de focar no combate, o objetivo do jogador seria evitá-lo e se esgueirar por entre os inimigos para concluir os objetivos das missões sem ser detectado. Mas ainda havia um problema. Considerando o que seus chefes haviam solicitado, o jogo era o oposto do pedido. Um jogo de guerra onde o objetivo não é atirar? Como isto poderia dar certo? O receio e a ansiedade cresciam dentro da equipe de produção, de maneira que seus colegas acreditavam piamente que quando a demo fosse apresentada aos superiores, Kojima perderia o emprego. Só que... não. O resultado foi o oposto. Por não haver o combate frenético como nos demais jogos de guerra, um dos atrativos mais proeminentes do jogo de Kojima era a constante tensão do jogador, a ansiedade em mover-se sem ser detectado e o frenesi ao selo, associado à complexidade da gameplay e um enredo muito detalhado, deram força a Kojima dentro da Konami, que ao ter acesso à demo, alocou todos os recursos de que Hideo precisava para concluir o projeto. Assim surgiu Metal Gear. Quando finalmente lançado, o jogo se tornou um sucesso no Japão, Europa, Brasil e na antiga União Soviética, devido à notoriedade do console MSX2 nestes locais. Porém, caiu na obscuridade nos Estados Unidos, onde o console não era muito popular. Tal fato estimulou a produção de uma versão para o NES da Nintendo, que por sua vez daria mais destaque ao jogo no mercado americano. Todavia, diferentemente da produção para MSX2, a equipe agora tinha um prazo muito curto para fazer o port do jogo para o console da Nintendo. Apenas 3 meses, de maneira que, muito por influência de terceiros, várias cenas do jogo foram cortadas ou completamente eliminadas para que este fosse lançado no prazo estipulado. Um fato que irritaria muito Kojima seria a remoção do boss que dava nome ao jogo, Metal Gear, que em vez de uma máquina avançada cheia de armas, seria, na versão de NES, um computador, porque limitações de hardware do NES impediam o console de suportar a missão final. Apesar de descontente com o port, Hideo tinha conseguido recuperar sua reputação na empresa, havia contado sua história e, sem querer, simultaneamente, popularizado um novo gênero de game que, embora não fosse inédito, ganhou força e reconhecimento por conta de seu trabalho, e que muito mais tarde seria chamado de stealth. Com o sucesso de Metal Gear, Kojima não mais precisava esconder da família o fato de trabalhar numa empresa de games, e, com o jogo em alta, a Konami resolveu desenvolver uma sequência para o game. Porém, não davam todo o crédito do sucesso a Kojima. Com o sistema inovador de gameplay já desenvolvido, para lançarem outro game de sucesso, bastava fazerem uma continuação que expandisse o game anterior, ou, pelo menos, era o que achavam. Ao passo em que Kojima trabalhava em um novo game chamado Snatcher, o qual era amplamente influenciado pelo filme Blade Runner, a Konami resolveu fazer uma sequência para Metal Gear chamada Snake's Revenge, sem a participação de Kojima. Kojima-san, o que você acha da sequência do Metal Gear que está sendo feita? Sequência do Metal Gear? É, a Snake's Revenge. Eu até sou parte da equipe, mas acho que você é quem deveria fazer uma sequência. Não tá tão legal quanto o primeiro. Verei o que posso fazer a esse respeito. Kojima não perde tempo. Logo após finalizar Snatcher, o qual recebeu críticas extremamente positivas por sua qualidade fílmica e um enredo muito denso e cerebral, o qual estimulava o jogador a pensar e não apenas absorver o que lhe era apresentado, mas que financeiramente não compensou tanto sua produção, Hideo pleiteia a produção de Metal Gear 2 e, com muito sacrifício, a consegue. Desta forma, Snake's Revenge e Metal Gear 2 Solid Snake são lançados em 1990, porém, um destes obteria um grande destaque, e o outro, nem tanto. Mesmo tendo sido lançado apenas no Japão, Metal Gear 2 se tornou um sucesso comercial instantâneo. No decorrer dos anos seguintes, Hideo Kojima ainda trabalharia em um remake de Snatcher e em Police Notes, o qual ele próprio considerava o sucessor espiritual de Snatcher. Porém, foi com a chegada do PlayStation 1 que Hideo viu a oportunidade de verdadeiramente
mostrar do que era capaz. Com os primeiros gráficos 3D surgindo nos consoles, Kojima tinha agora a oportunidade de criar verdadeiras experiências cinematográficas em seus jogos, com ângulos de câmera variados e uma nova engine capaz de suportar uma maior complexidade dos sistemas de inteligência artificial. Entretanto, Kojima achava que seus 2 primeiros Metal Gear não eram tão reconhecidos internacionalmente, em especial nos Estados Unidos, o qual possuía um mercado muito grande de videogames. Então, para o lançamento do que deveria ser Metal Gear 3, Kojima renomeia o jogo para Metal Gear Solid. Mas este não seria um reboot da série, porém uma continuação que, por sua vez, presumia que o jogador não conhecesse a história dos jogos anteriores e, portanto, fazia alusão a eventos passados sempre que possível. Desta vez, sendo lançado na América do Norte para PlayStation 1, o jogo estourou de vez, obrigando Kojima a produzir uma sequência, a qual seria lançada para PS2, que mais uma vez seria mundialmente aclamada. Todavia, já eram muitos anos trabalhando na série Metal Gear, e como era de se esperar, Kojima estava cansado e queria buscar novos desafios, novas histórias para contar, de forma que anunciou que se afastaria da produção dos games seguintes. No entanto, descontente ao ver o que o novo time estava fazendo com a série de games que ele havia criado, Kojima retornou para a direção de Metal Gear Solid 3 para melhorar o processo de produção, reordenar e reescrever a história. Ao fim de Metal Gear Solid 3, para Hideo Kojima, a hora havia chegado. Era o momento certo de se distanciar de Metal Gear. Ele não abandonaria os jogos de vez, seria um consultor ou algo parecido para evitar que estragassem a história do jogo. Mas ele sabia que era hora de deixar a parte mais densa e complexa para outro. Porém, mais uma vez, não foi bem assim. Entre ameaças de morte contra ele próprio, mas também contra sua equipe, que ficara verdadeiramente temerosa, e o projeto não tomando os rumos que ele, Kojima, esperava, Hideo voltou para a direção de Metal Gear Solid 4, que proporcionaria um dos finais mais épicos e dignos já vistos em grandes sagas de games. Um clímax no qual todos os eventos dos jogos anteriores culminariam, e que resultaria em dúzias de prêmios de jogo do ano. Mas a relação entre Kojima e a Konami não demoraria a começar a azedar. Com o preço de venda dos jogos razoavelmente estável nos Estados Unidos, embora aqui no Brasil os preços nunca tenham parado de aumentar devido a variações na regionalização, e o custo de produção de games AAA subindo consideravelmente, a produção dos jogos de Kojima estava ficando muito onerosa, não apenas devido a seu perfeccionismo, mas pelo custo de utilização de músicas licenciadas extremamente caras, sendo que, por várias vezes, a Konami pagava por tais músicas, as quais não eram utilizadas no jogo devido a Kojima mudar de ideia com relação a estas. Neste clima de incertezas, Kojima deu início à produção de Metal Gear Solid 5, o qual se passaria muitos anos antes na linha do tempo dos games, e reza a lenda que Kojima teria aceitado fazer o game porque a nova engine em que trabalhara por anos, a Fox Engine, finalmente tinha ficado pronta e proporcionaria a capacidade de construir tudo o que ele sempre sonhou colocar em um jogo. Entra em cena 2014. Kojima já está atrasado com Metal Gear Solid 5, de forma que este seria dividido em 2 partes, Ground Zeroes e Phantom Pain, e o jogo está custando consideravelmente mais do que o esperado. Além disto, Kojima é convidado pelo então presidente da Konami, Tomoyuki Tsuboi, para dirigir também o novo jogo de uma das franquias de terror mais famosas de todos os tempos, Silent Hill, cujo novo título seria Silent Hills, com o ator Norman Reedus de Walking Dead como protagonista, mas a incerteza estava prestes a fazer parte da vida de Kojima outra vez. Tomoyuki Tsuboi, o presidente que compactuava com os valores de Kojima, é substituído por Tomohiro Uesugi, um empresário conhecido por reestruturar empresas de forma a trazer mais lucros. Não muito depois, a primeira parte de Metal Gear Solid 5 é lançada, e, no mesmo ano, um dos jogos de terror mais notórios de todos os tempos, embora extremamente curto por ser apenas um teaser, PT, o playable teaser do Silent Hills, também foi lançado. Para os que viam de fora, tudo indicava que apesar da reestruturação com enfoque no lucro, Hideo Kojima ainda tinha liberdade para produzir o que bem quisesse. Porém, isto estava para mudar. Uma nova reestruturação interna da Konami remove Tomohiro Uesugi da presidência e coloca como presidente um homem chamado Hideki Hayakawa, que havia galgado os degraus corporativos muito rapidamente para chegar onde agora estava. Vindo da divisão de jogos mobile, Hayakawa tinha uma visão diferente de como a empresa deveria continuar a crescer
em especial priorizando o imediatismo do mercado de jogos mobile, que era muito mais lucrativo tanto no curto quanto no longo prazo. Kojima não compactuava com essa visão. Para ele, como disse anteriormente, jogos eram uma nova forma de arte que deveriam contar histórias. Evidentemente deveriam dar lucros, mas o lucro viria conforme jogadores fossem fisgados pela intensa complexidade da narrativa e não por meio de loot boxes e microtransações. Como todos os dados e a história não foram divulgados por completo em lugar algum, entramos brevemente num trecho especulativo. Em algum, se não vários momentos, é mais do que provável que discussões financeiras entre Kojima e Hayakawa tenham havido. De um lado, Kojima, produzindo há anos Metal Gear Solid 5, simultaneamente dando início à produção de Silent Hills, gastando rios de dinheiro com celebridades, trilhas sonoras e sempre indo muito além do prazo de produção, e do outro, Hayakawa, que via jogos AAA como um imenso desperdício de dinheiro e era focado em trazer lucro para a empresa. Mas este embate trazia um impasse. Kojima não poderia ser despedido, porque a publicidade negativa do diretor ser demitido, ainda mais um, cuja contribuição para a série foi fundamental para sua existência, acabaria com a reputação do jogo antes mesmo de seu lançamento. E, portanto, com suas chances de lucro, o que faria a Konami perder muito dos 80 milhões de dólares investidos no game, ao passo em que Kojima não queria sair porque precisava terminar seu jogo sem que outro o estragasse. Hayakawa deve ter decidido encurtar as rédeas de Kojima para forçá-lo a pedir demissão, porque sairemos agora da especulação e voltaremos ao que foi divulgado. Os dados a seguir foram publicados em uma matéria no site gamesindustry.biz. Segundo eles, traduzido de um relato em japonês feito por um funcionário que não aguentou a pressão das medidas tirânicas que Hayakawa implementou na Konami e decidiu sair. Câmeras foram instaladas no setor da equipe de Kojima para monitorar funcionários e o quanto estavam trabalhando. Os computadores dos funcionários de Kojima foram desconectados da internet para que não perdessem o foco e só funcionavam numa rede interna limitada a interações entre eles próprios. Os e-mails dos funcionários da equipe de Kojima não mais tinham seus nomes, mas uma atribuição aleatória de letras que era mudada com frequência. Vários dos produtores seniores que auxiliavam Kojima e que tinham sido indispensáveis na produção de outros games foram redesignados para trabalhar como seguranças ou faxineiros. Funcionários tinham suas redes sociais monitoradas e aqueles que fossem pegos reclamando ou fazendo propaganda negativa da Konami eram redesignados como punição. Os nomes dos empregados da equipe de Kojima, cujo trabalho fosse considerado insuficiente segundo os novos padrões da Konami, eram anunciados nos alto-falantes da empresa e publicamente humilhados. Todo o setor nomeado como Kojima Productions dentro da Konami, incluindo um estúdio em Los Angeles, foi renomeado para remover o nome Kojima. O nome de Hideo Kojima foi removido de todo o material promocional do jogo, embora tenha sido mantido no game em si por razões legais. E por fim, todo o setor de produção de Metal Gear Solid 5 deixou de ter contratos fixos para um sistema de contratos similar a freelancer, incluindo o próprio Kojima. Hideo e a maior parte de sua equipe suportaram a pressão e humilhação, que há muito deixara de ser uma rixa de visões para se tornar um gerenciamento tirânico de produção e, mesmo que o jogo tenha sido encurtado para atender o novo prazo de finalização, a equipe entregou um excelente produto mais uma vez. Mas Hideo, furioso pela forma como sua equipe tinha sido tratada, após o lançamento de Metal Gear Solid 5, decide tirar férias. Férias muito longas. Mais especificamente, por toda a duração restante de seu contrato com a Konami, e retornou apenas quando este estava para se encerrar. Essa atitude rebelde não seria aceita sem represálias, de forma que Kojima foi impedido pela Konami de comparecer aos eventos e receber os prêmios que Metal Gear Solid 5 ganhou internacionalmente, fato qual, felizmente, seria remediado no ano seguinte. Todavia, há males que vêm para o bem, e sair da Konami não poderia ter vindo em melhor hora para Kojima, pois conforme contratos se encerravam, também toda a equipe que trabalhara para ele na Konami foi trabalhar em sua produtora Kojima Productions, que havia cortado relações com a Konami, da qual fora parte desde 2005, só vindo a se tornar independente em 2015. Porém, a Kojima Productions, a qual estava agora em voo solo, tinha muito pelo que zelar, e, tal qual seu fundador, tinha de se provar novamente. Agora, com parceria e financiada pela Sony, o fez entregando nada menos do que Death Stranding, que, como grande parte dos gamers sabe, o jogo não apenas se tornaria um ícone devido suas inovações de gameplay, como venderia mais de 5 milhões de cópias, sem contar os assinantes de sistemas como o PS Plus, passando de 15 milhões de jogadores.
de forma que até mesmo alguns jogadores que não gostaram ou não se divertiram com o jogo o respeitam por sua qualidade, sendo que sua continuação já foi anunciada, como também um filme. Mas, tantos anos na indústria de games não viriam sem arrependimentos, e talvez seja curioso que um dos maiores arrependimentos de Hideo tenha ocorrido após sua saída da Konami. Tendo já feito sua parceria com a Sony, Hideo estava mantendo Death Stranding em segredo. Manteve segredo até mesmo de sua mãe, a qual estava preocupada com o futuro dele agora que ele tinha saído da Konami. Eu pensei em contá-la quando a empresa tivesse alcançado um pouquinho de sucesso. Eu não queria preocupá-la, porém, ela faleceu durante a gestação do jogo. Os fantasmas no jogo, talvez meus pais sejam alguns deles, me vendo neste mundo. Eu queria ter esse tipo de metáfora que dentro de você está conectado às pessoas que já se foram. Depois de toda a pesquisa que fiz para este vídeo, eu acho que seria um desserviço a Kojima se eu encerrasse de forma melancólica. Então, se há algo que acho que devo enfatizar aqui, é que a história de Hideo Kojima, para mim, é uma prova de que não importa o quão bem-sucedido, o quão reconhecido ou hábil alguém seja, sempre, e reitero, sempre haverá percalços, desafios e muitos sapos a serem engolidos para alcançar e fazer aquilo que você acredita. Então, no fim, dentre os muitos fatores que compõem o ato de se tornar bem-sucedido em qualquer área que seja, se empenhar, fazer aquilo que se acredita e estar ciente de que mesmo aqueles que estão no topo passam por dificuldades, é uma forma mais realista de dizer que qualquer um pode chegar lá. Ah, e Kojima anunciou também há poucos dias que após o lançamento de Death Stranding 2 e do subsequente OD, do qual não se sabe muito ainda, ele irá trabalhar num novo jogo de espionagem, este ainda sem nome. Dito isto, se tiver gostado, lembre-se de se inscrever, deixar sua curtida e ativar o sininho de notificações. Muito obrigado por assistir até aqui. No mais, um abraço e até o próximo vídeo.